vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos ouvir um testemunho vivo e verdadeiro, o relato de uma experiência na feitiçaria. Irmão Manuel, primeiramente eu lhe saudo com a paz do Senhor. Qual a cidade em que você nasceu e em que ano? Amém, meu irmão. Sou da cidade do interior de Sapé. Meu nome é Manuel Machado. Nasci em 1959. Não quero em que olhe o meu vocabulário. Quero que olhe o que o Senhor Jesus fez na minha vida e pode fazer também na sua vida, você que não é crente. Irmão Manuel, conte-me como tudo começou e com quantos anos você iniciou no Espiritismo. Eu comecei no Espiritismo com a minha mãe. Ela era uma pessoa espírita. Ela tinha um sonho de ter um filho por nome de Manuel. Ela teve 2 crianças, botou o nome de Manuel. Com o passar do tempo, essas crianças morreram. E ela ficou um pouco desesperada. Prometeu para aquele demônio que ela trabalhava com ele por nome de Sete Frechas, que com o tempo ela conseguisse engravidar, ela daria aquela criança para aquele espírito que ela trabalharia. Com muito tempo passando, ela conseguiu engravidar. E ela ali me entregou para aquele demônio, antes que eu conhecesse que o mundo era mundo e que Deus era Deus. Passando-se 7 meses quando eu nasci, ela me batizou com aquele demônio. Com 7 anos, ela me levou à mesa branca. Eu já tinha sido cometido de várias enfermidades, tinha sido uma criança completamente enferma. Ela me levou ao chefe de mesa branca para consultar-me, saber o que acontecia. Ao chegar no chefe de mesa branca, ele falou que eu era guiado pelo Pena Branca. E ali ela ficou sem muito espanto, porque ela tinha me entregado desde o ventre. E ela disse para ele, eu sabia que meu filho era uma pessoa espírita. Naquele mesmo momento, ele me sentou diante de uma mesa branca. Ali ele começou a cantar, jogar perfume, pétalas de rosa por cima de mim, rezar em minha cabeça. Naquele mesmo momento, eu senti uma doença muito grande sobre o meu corpo, perdi o controle da minha mente e aquele demônio, pela primeira vez, corporou em meu corpo. A partir dali, se tornou-se uma rotina diária. Todo dia ela me levava à mesa branca para doutrinar o que dizia ser guia de luz. Com 8 meses que eu estava naquela mesa já trabalhando, eu já tinha aprendido várias coisas ali. Tinha aprendido a cantar, jogar as pétalas, invocar os espíritos de luz que diziam. Com 4 anos depois, eu já estava sabendo tudo da mesa branca. Ali eu consultava os espíritos familiares. Espírito familiar, quero deixar uma lembrança para aqueles que não têm conhecimento da palavra, aquelas pessoas que ela morre, que ela não tem Cristo Jesus. Com o passar do tempo, aquele demônio assume a personalidade daquela pessoa, começa a dar sempre sonho àquela família, e a família fica assim desesperada, tendo aquele sonho constante com aquela pessoa que morreu. E vai-se assim, sempre a pessoa tendo aquela perturbação por aquele sonho. E aquele espírito, ele diz que quer missa, quer reza, que está em um lugar escuro. Aquela pessoa, sem ter solução para seu problema, ela consulta aos espíritos de mesa branca. Ao chegar lá, o chefe compõe aquele demônio que assume a personalidade daquele que já morreu, porque nós sabemos que aquele que morreu, ele vai esperar o julgamento de Deus. E o ludibriador Satanás, ele não espera que chegue esse tempo. Então ele avança, passando como se fosse aquela pessoa. Ali aquela pessoa da família que disse, compõe-se no chefe ali de mesa branca, e ele diz que está precisando de missa, de vela, e que está no lugar escuro, e que está muito ruim a vida dele. Diz a hora que gostava de sair, com que pessoa gostava de namorar, que comida, que roupa gostava de usar, que música gostava de cantar. Usa a mesma voz, porque Satanás é ludibriador, enganador, é mentiroso, ele sabe, ele é muito sutil, sabe como enganar. E ali eu já tinha aprendido tudo da mesa branca. Eu já sabia consultar os guias de luz,
eu já sabia jogar as pétalas, eu já sabia jogar o perfume da paz, já tinha aprendido, enfim, de todas as coisas ali. E o chefe de mesa chegou para mim e disse: olha, vai chegar um tempo que você não vai poder ficar aqui, você já faz as mesmas coisas que eu faço. Você está precisando elevar mais um grau. Eu sinto que o seu santo de cabeça, ele está querendo cobrar alguma coisa de você. Eu fiquei olhando para ele e eu disse assim: olha, eu estou sentindo algo completamente estranho. Porque eu fico jogando as rosas, cantando, os guias corporam, já não faz o mesmo movimento, não tem a mesma ação. Eu venho sempre assim cometido de enfermidade, me dá febre, me dá dor de cabeça, vivo sempre doente. Eu vim lhe consultar para saber o que é que está acontecendo comigo. Ele disse: olha, senta aqui um pouco, que eu vou saber o que é que está acontecendo com você. Naquele momento, ele olhou para mim e disse: olha, o guia aqui está me dizendo que é o seu santo de cabeça que está querendo corporar, que você precisa dar um passo para seu orixá. Eu olhei para ele e eu disse: olha, eu não estou entendendo nada do que o senhor está me dizendo. Ele disse: olha, o seu santo, o guia aqui está me dizendo que é Inhaçã, ela quer corporar. Inhaçã significa Santa Bárbara. Na igreja católica ela simboliza Santa Bárbara. Na Umbanda ela se chama Inhaçã. E eu fiquei ali pensando, eu disse: mas eu não posso fazer. Eu não tenho condições. Eu sou uma pessoa de menor e dependente dos meus pais. Como é que vai ser para eu fazer essa obrigação para esse santo? Eu não posso. Ele disse: olha, vai chegar um dia que esse santo vai lhe cobrar. E vai ser muito difícil. Porque ele vai querer e você vai ter que fazer. Passando-se 3 meses, eu estava dentro de casa, quando um dia eu fui cometido de uma grande febre. Uma quentura queimava todo o meu corpo. Eu fiquei desesperado, correndo de um lado para o outro, pedindo socorro. Tinha uma rede, eu caía dentro daquela rede, ia lá em cima num punho e no outro. Quando de repente, não aguentando mais tanta quentura, tanta loucura no meu corpo, eu pensava que eu estava enlouquecendo realmente. Sentia no momento que eu ia morrer. Eu, ao correr, pedindo que alguém me acudisse, ao passar no meio da casa, eu fui desmaiado. Senti ali que naquele momento realmente não tinha mais solução para mim. Ali aquilo que dizia ser santo de cabeça corporou no meu corpo. E ali ele começava a pedir obrigação, falando por gesto, porque até ali, tamanha mentira de Satanás, ele não fala. Ele fala tudo por gesto, dizendo o que quer. Como eu disse, minha mãe era uma pessoa espírita. E naquele momento ela começou a dizer o que queria. Minha mãe começou a entender. Naquele momento começou uma discussão muito grande, minha mãe com meu pai, porque sabemos que Satanás só veio para destruir realmente o casal. E minha mãe responsabilizava meu pai por tudo aquilo que estava acontecendo. Na época meu pai tinha 550 cruzeiros para comprar uma casa. Nós morávamos em um e ele ia comprar outra para aluguel. Ali meu pai se sentiu intimidado com aquilo e teve que realmente gastar aquele dinheiro com aquele trabalho que eu ia fazer, aquela obrigação. Com muito tempo ali eu entrei de quarto, comprando todas as bebidas, todas as qualidades de galinha, bode, enfim, muitas coisas, frutas e demais coisas. Passei 7 dias dentro de um quarto, todo rodeado de velas e de santo, onde neste santo tinha São Jorge, São Sebastião, tinha São Cormo, tinha Nossa Senhora Aparecida, Santa Bárbara, tinha Nossa Senhora da Conceição, porque cada um desses santos simboliza um demônio na macumba. Ali eu fui entrar naquele quarto que significa rancor. Passei 7 dias naquele quarto. Minha comida durante esses 7 dias era só um pire de papa e um copo de leite, de manhã, à tarde e à noite. Completando-se 7 dias, eu saí daquele quarto, vestido ali em 7 saias em ritual africano, ali protegido sempre pela mãe, pelo pai, pela madrinha ou padrinho. Durante esses 7 dias que eu passei dentro desse quarto, eu não podia ver ninguém, era a mesma coisa, só podia ver um dessas 4 pessoas. Ao chegar no meio do terreiro, naquele dia de saída, eles forram um pano bem grande no meio,
e nós comparado com aquele demônio no corpo que se chama santo, ali a gente se curva para os quatro. Eles trazem um preparo por nome de Axé de Fala, coloca em nossa boca. Ali o santo fala, que dá-se o nome de Gina, ele diz o nome. Em seguida nós somos retirados para um grande trono que nos espera, de acordo com a cor da saída. No meu caso, era rosa. Ali eu fiquei, todas as pessoas se curvavam para mim, batiam balé, e sabemos que Deus um dia, Ele julgará tudo isso, toda a soberba, toda a arrogância dos tiranos, dos atrevidos. E naquele dia todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que só o Senhor Ele é grande na terra. Mas aqui em Deuteronômio 18:11 diz: nem os encantadores de encanto, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem um mágico, nem quem consulte os mortos. E ali nós vivemos naquela ilusão toda, consultando os mortos, consultando os espíritos ali que nós achamos que é da família, vivendo ali sobre proteção de santo. Sabemos que um demônio, ele fica por trás daquela estalta e ele assume a personalidade daquele santo. E quando uma pessoa que diz ser fiel a ele, vai até ele, faz a promessa, acende a vela, ele está por trás, recebe como se ele fosse aquele santo, para dia a dia enganando, ludibriando e ganhando tempo com aquela pessoa. Mais uma pergunta. Depois da mesa branca, eles, ou seja, os demônios, chegaram a fazer outras exigências? Sim, chegaram a fazer outras exigências. Com o passar do tempo, ali eu tinha feito a primeira obrigação com os 10 anos de idade. Com 7 anos depois, eu tive que repetir tudo em outro ritual. Outro ritual onde eu aprendi outras coisas, outros tipos de comunicação com o que dizia ser santo. Ali eu aprendi a jogar o buzo, limão e botar carta. Também aprendi a ter contato frente a frente com aquilo que dizia ser santo. Eles começaram a se apresentar para mim. O meu primeiro contato foi com o que se diz ser Lucifer. Ele se apresentou para mim muito bonito. E ele disse para mim, olhe, a partir de hoje eu dirijo os seus passos. Eu sou o seu Senhor. Eu faço tudo o que você quiser. Você pede e eu obedeço. Através de você eu vou levar em muito canto. E você vai ganhar muito dinheiro através de mim. E eu olhei para ele e eu perguntei assim, por que você está fazendo tudo isso para mim? Ele disse, porque agora nós somos um só corpo unido de hoje por diante. Eu quero também deixar, para quem não sabe, muitos pensam que o diabo ele se apresenta feio, fede, até tem chifre e essas coisas. Mas não, é engano. Para mim mesmo ele se apresentou muito bonito, inteligente, um português correto, mas a inteligência dele é só para destruir lentamente. Mas também sabemos que ele se apresenta como ele quer, porque ele é legião, ele profetiza, ele fala em língua, ele se apresenta como anjos de luz, porque Satanás é mentiroso, ludibriador, enganador, quando a pessoa verdadeiramente não tem Cristo Jesus. E ele, passando-se 8 meses, depois do primeiro contato que eu tive com ele, chegou um dia que ele chegou para mim, depois de eu ter feito muitos trabalhos através dele, ter ganhado já muitos dinheiro. Primeiro ele mente, engana, ludibria, lança seta e depois ele pede. Ele chegou para mim em um dia de sexta-feira, 12 horas da noite, se apresentou muito belo para mim, rindo, e disse, olha, chegou o tempo de eu pedir uma coisa para você. Eu já estava completamente como ele queria. Ele pedia e eu também obedecia. Eu disse, Senhor, o que é que você quer? Ele disse, olha, eu quero que você me dê 7 pingos do seu sangue de 30 em 30 dias. Eu disse, não, tudo bem, eu faço, não tem problema. Então, na outro dia eu fui à encruzilhada, levando ali vela, cachaça, charuto, cigarro e demais coisas ali em rituais. Ao chegar na encruzilhada, eu tirei 7 pingos do meu sangue. Ele veio e começou a beber. E ele disse, olha, a partir de hoje se tornamos mais íntimos. Então, entre nós já não existe mais barreira. Tudo quanto você quiser, você vai me pedindo e eu vou fazendo.
mas sabemos que tudo era mentira de Satanás. Passando-se mais um poucos tempos depois, ele chegou para mim e disse: olha, aquele só 7 não está dando, você tem que me dar mais, eu estou precisando de 36. Eu comecei a dar 36 pingos de sangue para ele. Com mais um pouco de tempo, ele chegou e disse que não estava dando mais, que tinha que ser 56. E ali eu continuei a dar. E chegou um dia que eu fui cometido de uma grande anemia. Eu tive que consultar a ele. E eu disse: olha, não está dando mais para mim fazer isso. E se continuar assim eu vou morrer, eu estou doente. Ele disse: não tem problema. Você faz o seguinte: a partir de hoje você arruma um gato preto e mais outro gato preto. Você leva as matas virgens. Você, ao chegar lá, você leva uma faca de 12 polegadas. Você fura aquele gato, eu me incorporo em seu corpo e eu bebo o sangue por você. Em seguida eu tiro aqueles 4 olhos de gato, você traz para casa. Durante 48 horas você não pode comer nada. Com 24 horas você come 2 olhos de gato e toma uma dose de cachaça, porque não podia beber água. Com 24 horas mais para fazer as 48, eu comia mais 2 olhos de gato, mais podre, mais fedorento ainda. E ali tomava outra dose de cachaça. Tamanho sacrifício eu fazia para aquele demônio, pois realmente eles tinham me ludibriado de uma tal maneira que a cegueira verdadeiramente tinha tomado conta de mim. Ele só pedia e obedecia, e a cada dia ele ia me escravizando. Mas aqui em Êxodo 24 diz: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há, nem acima do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. E ali eu adorava aquela estátua daquele demônio que dizia ser Lucifer. Ali às 12 horas eu estava diante daquela estátua. Ali era como se fosse um rei, era tudo para mim. Eu obedecia, ali eu fazia todos os despachos. E eu tinha certeza que eu falando tamanha cegueira com aquela estátua, ele obedecia. E em seguida, quando ele aparecia para mim, porque ele é mentiroso, ele dizia: tudo quanto você pediu a mim, eu estava olhando para você. Através da estátua você não estava vendo? Mas tudo isso é mentira de Satanás. Bom, você ao entrar de quarto, que significa rancor, você ouvia algo ou tinha algum tipo de visão? Sim, eu tinha uma visão. Aquela que se apresentava para mim, como eu disse, entrei de quarto, meu santo de cabeça, que significava Iansã, que é Santa Bárbara, ela se apresentava sempre para mim à noite. E ali ela dizia para mim: olha, eu aqui. Ela botava uma espada diante de mim e dizia: não tema nada, tudo quanto você quiser eu faço. Eu sou guerreira, eu não perco batalha. Tudo quanto você quiser, só dizendo, e eu vou fazendo, eu tiro os embaraços da sua frente. E ali verdadeiramente eu me sentia muito bem, muito protegido por ela, pois eu acreditava realmente que quando eu caísse em qualquer dificuldade, eu tinha uma defensora, uma grande protetora para tomar a minha frente. Lembro-me que um dia eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava dentro de um fogo. Esse fogo era muito ardente. E ali muita gente gritava, chorava, até pedia um socorro. E ela lá fora daquele fogo, com aquela espada, olhando para mim, ela ficava rindo, e eu estendia a mão para ela e pedia socorro. E ela dizia para mim, depois quando ela apareceu, ela disse: olha, por que você não foi me socorrer daquele fogo que eu tive naquele sonho? Eu estava bem pertinho, não tinha problema, não tinha solução. Você que não estava aguentando a quentura, mas você sabe que eu sou a dona do curisco, relâmpago e trovão. Eu faço tudo como eu quero e ninguém pode me impedir. Irmão Manuel, você chegou a ter terreiro de Umbanda? Sim, cheguei a ter terreiro de Umbanda. Botei um terreiro de Umbanda por nome Mestre José da Ciência. E com 2 anos depois teve que ser trocado para Templo de Umbanda Mãe Chiquinha. Ali eu batia muito durante a noite e o dia, sempre em grandes rituais. Ali eu tive contato com mais espírito, com mais demônio.
Eu tive um contato muito sério ali com o demônio que se chama Maria Padilha. Ali ela pedia sempre o que queria e eu obedecia. Também ali eu fiz uma montagem de um coral com 7 moças. Essas moças vestiam sempre de preto e vermelho. Essas moças, se fosse para matar alguém, elas cantavam. Se fosse para curar alguém, ela cantava. Também se fosse para separar, ela ali separava, cantavam. Porque sabemos que demônio, ele não expulsa demônio. Demônio, ele não cura, mas ele me tapeava, dizendo que curava e que expulsava. Ali eu ficava, batia sempre zabumba de dia, batia zabumba de noite. Ali quando tinha festa para aquele demônio, eu batia de manhã, de tarde, batia de noite. Ali eu me vestia em 7 saias, bustier em coroa, saía pelo meio da rua, botava despacho. Quando era festa para ela, ali era 3 dias batendo direto. Ninguém dizia nada, porque todo obedecia a mim e aquele demônio. Com o passar do tempo, eu me tornei uma pessoa muito amarga. Eu já tinha feito muitos rituais, pois eu era uma pessoa que realmente eu não tinha, assim, pena de ninguém. Quando chegava uma pessoa para mim dizendo que era uma pessoa feliz, eu tinha raiva, tinha mal raiva. Eu queria destruir aquela felicidade que a pessoa sentia. Minha finalidade, eu gostava de quebrar perna, braço. Eu ia sempre ao cemitério. Ali toda segunda-feira, 7 encruzilhadas eu tinha que andar. Eu andava aquelas encruzilhadas, depois eu passava em 6 cemitérios. Ao completar os 7 cemitérios, eu chegava numa encruzilhada, levando ali champanhe, rosas, cigarro Hollywood. Ali eu pegava aquelas pérolas, jogava por cima de mim, me perfumava todo, e em seguida eu entrava dentro do cemitério. Nisso eu procurava logo uma cova que eu já tinha pagado ao coveiro para dormir dentro. Ali eu fazia feitiço para matar quantas pessoas eu quisesse. Lembro-me, assim eu tenho conhecimento que fiz 4 pontos de passagem. Ponto de passagem significa matar. Eu lembro que eu matei ainda 6 pessoas com feitiçaria. Mas eu creio que o Senhor Jesus já me perdoou, porque eu confessei de todo o meu coração. Ele era uma pessoa tão amarga. Um certo dia eu estava na porta de casa e passou uma moça e olhou para mim. Disse: olha, você é um feiticeiro. Eu olhei para ela e disse: por que você está dizendo isso? Ela disse: porque você não presta. Eu disse: você sabe com quem você está falando? Ela disse: sei, com um macumbeiro. Eu disse: olha, ainda hoje você vai se prostituir, porque eu vou fazer um feitiço muito grande para você, e você vai ver como é que o feitiço vai fazer isso em você. Ela olhando para mim, ela ficou assim preocupada e foi embora, riu. Olha minha cara, eu não estou nem preocupada com você. Naquele mesmo momento eu entrei para dentro de casa, ali em grande ritual. Eu fiz um feitiço para aquela moça. E 6 horas da noite aquela moça se entregou, para que todo mundo visse, na frente de todo mundo se prostituiu. Essa era a minha finalidade, pois eu era uma pessoa tão amarga. Eu não chorava, dentro de mim só existia mágoa, ódio e destruição. Para mim, quando eu visse uma pessoa infeliz, para mim era uma felicidade. Mas se eu visse alguém rir, para mim era triste demais, e eu procurava acabar aquela felicidade. Pois eu quero dizer que uma coisa que eu gostava era realmente de destruir as pessoas. Porque sobre essas pessoas que você diz ter matado, fazendo feitiço, fale-me mais a respeito. Eram sempre pessoas que chegavam lá em casa, sempre assim que tinha raiva de alguém, eles me procuravam sutilmente, eles não queriam que falasse, me pagavam para que eu fizesse aqueles feitiços. Ali eu entrava em grandes rituais, ia sempre ao cemitério, às matas, encruzilhada, e ali nós botávamos sempre despacho de acordo, esperávamos 15, 18 ou 30 dias, até saber que aquele acontecimento tinha acontecido. Quando aquilo acontecia, as pessoas ficavam felizes e passavam para outra pessoa, e as outras pessoas também vinham me procurar, e assim era uma vida diária que eu tinha o dia a dia. Também, se fosse para outro tipo de contato, assim que fosse para destruição, eu tinha realmente me tornado uma pessoa
importante aos olhos da pessoa. Como falei, não queria perder realmente aquele demônio, porque eu sentia que ele fazia tudo como eu queria. E eu era como um rádio só funciona se tiver uma pilha. E eu só funcionava se eu tivesse aquele demônio dentro de mim. Então a cada dia eu sentia que eu necessitava mais dele. E ali ele me enganava, ele dizia: olha, vai chegar um dia que eu vou pedir uma coisa para você e você não vai fazer. Eu ficava preocupado, eu dizia para ele: meu senhor, como é que você diz isso para mim? Tudo que eu peço você faz, todos os trabalhos, eu tenho ganhado muito através de você, e como é que você diz que eu vou lhe perder? Ele disse: olhe, é uma coisa muito séria, vai chegar um dia que eu vou lhe pedir e você não vai fazer. Ali eu ficava preocupado, desesperado, porque nós sabemos que uma pessoa, quando ela não tem Cristo Jesus, ela, quando tem um problema, ela começa a fumar, a beber, para solucionar o seu problema, ela fica preocupada, querendo resolver. E ali eu me tornei uma pessoa que eu já passei a beber para dormir e acordava para beber. Aprendi a fumar, ali eu fumava um cachimbo, aprendi mesmo a me viciar constantemente. Porque eu não queria perder, eu tinha medo que ele saísse. Eu não queria ser assim, deixar de ser uma pessoa vista, desejada aos olhos da pessoa. Eu tinha medo de ficar sozinho, pois eu me sentia desprotegido. Mas aqui em Apocalipse 22:15 diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, que se prostituem, os homicidas e os que idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. E tudo isso eu fazia porque eu não tinha conhecimento da palavra. Eu era verdadeiramente uma pessoa cega, ludibriada, enganada. É assim, eu tinha que ser cada dia escravizado por aquele demônio, porque era assim que ele tinha feito a minha mente. Irmão Manuel, mais uma pergunta. É verdade que com o passar do tempo, eles, ou seja, os demônios, conseguiram lhe prostituir? Sim, é verdade. Como eu falei, aos 7 anos minha mãe tinha me entregado para ele. E ele falou ali para minha mãe que eu não podia namorar, não podia, enfim, ter esse tipo de contato com nada nem com ninguém. Porque ia chegar o dia desejado que ele ia dizer como era que ia ser. E com meus 17 anos, como eu falei, ele chegava para mim e dizia sempre que ia chegar o dia que ele ia pedir algo e que eu não ia fazer. Então chegou o dia desejado, ele chegou para mim e disse: olhe, o que está acontecendo é o seguinte: um outro pai de santo fez um feitiço para que você morra, um ponto de passagem. E você vai ter que entrar numa defesa rápida, senão você vai morrer. Fiquei preocupado, comecei a olhar para ele e eu disse assim: olha, meu senhor, diga o que é que você quer que eu faça, eu faço rapidamente. Ele olhou para mim e disse: olha, o que eu quero que você faça é aquilo que há tempo que eu vinha dizendo, que ia chegar o dia que eu ia pedir, você não ia fazer. Tudo que você quiser, você peça que eu faço, disse para ele. Ele olhou para mim e disse: olha, o que está acontecendo é o seguinte: é que você já é uma pessoa que entrou em grandes rituais, você já é da magia negra. Então, para você conseguir dar um passo desejado, você vai agora defender-se dessa macumba que fizeram para que você não morra. Você vai ter que se prostituir com o seu pai de santo. E eu disse para ele: eu não posso fazer isso, porque até agora eu nunca nem namorei. A minha primeira experiência tem que ser logo com homem, pois eu não vou aceitar. Passando-se 48 horas, a minha mãe e o meu pai foram hospitalizados. Eu esqueci do que ele me disse e fui consultar a ele. Ao consultar a ele, ele disse: olha, o que está acontecendo é que o feitiço da outro pai de santo já conseguiu atingir, e você vai ter que fazer isso. Eu olhei para ele e eu disse: tá, tudo bem, então eu tenho que fazer. Quero dizer que antes que eu fizesse, ele disse para mim que, belo, bonito como ele tinha se apresentado, ele disse que eu só tinha 24 horas de vida se eu não entrasse a fazer isso. Topei. Ele disse que era só pela uma vez. Eu fiz.
Ao terminar esta vez, a minha mãe saiu do hospital, ficou o meu pai. Eu fui perguntar a ele por que o meu pai tinha ficado no hospital e minha mãe tinha saído. Ele respondeu, ele disse, olha, não dá, é que você tem que fazer mais 7, veja que mentira de Satanás. E eu fiz mais 7 vezes, de 7 não resolveu, ele disse que eu tinha que fazer mais 14. De 14 ele passou para 37, passou para 58. E aí meu pai saiu do hospital, quando realmente o inimigo ele só quer nos aviciar, nos prostituir, ele só quer realmente jogar-nos na sarjeta. Depois que ele consegue isso, então ele ganha partido em nossas vidas. O espírito de prostituição passou a tomar conta de minha vida. Ali eu me prostituía 10, 30, 14, quantas vezes desce à noite. Eu passei a ser uma pessoa tão viciada que eu passei até a me prostituir com os objetos caseiros. Também passei a me vestir realmente de mulher. Passei a fazer ponto na lagoa, onde ali a minha vida era uma vida completamente amarga. Mas eu não tinha entendimento, para mim estava tudo bem. Ali eu corria da polícia, muitas pessoas chegavam até querer me matar. Eu lembro-me que uma certa vez jogaram-me dentro da lagoa. Fiquei todo roxo, levei grandiosa pisa. Eu lembro-me também que uma certa vez, ao chegar na lagoa, um daqueles camaradas que fazia ali também a vida junto comigo, ele estava discutindo comigo porque eu tinha saído com um daqueles seus homens que ele se prostituía. E ali eles brigaram comigo bastante e prometeram para mim que ia me matar. Eu não liguei. Comecei a beber, fiquei ali durante a noite. Me prostituí várias vezes. Ao voltar para casa, já chegando no ponto do ônibus, parou um carro perto de mim, em alta velocidade, me jogou dentro. Sem dar nenhuma explicação, começaram a bater em mim, e ali eu começava a chorar. Ele dizia, não chore, porque você vai morrer. E foram comigo a uma ilha deserta, e ao chegar lá, me penduraram pelo pé. E disse, olha, quem vai ter responsabilidade de matar são as águas. Ali eu fiquei 24 horas quase pendurado pelo pé. Quando naquela ilha a maré começou a encher, eu usava os cabelos grandes, aquela água começou invadindo logo pelos meus cabelos. Eu comecei ali, já a água chegando na minha testa, eu tomando água. Ali eu começava a bater, eu sentia uma agonia muito grande, eu sentia verdadeiramente que naquele momento eu estava morrendo. Quando de repente chegou um homem em uma canoa perto de mim, me jogou dentro da canoa, tirou a corda dos meus pés, só lembro disso, ali eu desmaiei. Me levou para um lugar, quando eu dei por mim, eu tinha vomitado bastante toda a água que eu tinha bebido. Tudo isso era a escravidão que o diabo fazia na minha vida. Ao sair dali, eu voltei novamente para casa. Tornei a vida a mesma vida diária de rotina. Eu era uma pessoa completamente viciada, prostituída. Pois eu, mesmo assim, uma tamanha cegueira existia em mim. Mesmo ele fazendo toda essa maldade, eu não conseguia abrir os meus olhos, porque realmente o demônio nos cega. Eu lembro que um dia eu passei 3 sextas-feiras sem fazer despacho para o demônio que se chamava Maria Padilha. E eu, ao sair à noite, que eu me vestia sempre de preto e vermelho, ia para a beira das pistas pegar carona para me prostituir e ganhar dinheiro com os homens. Lembro-me que uma vez eu, ao chegar na beira da pista, parou um carro preto perto de mim de vidro escuro, e ele, ao parar, eu entrei. Não vi quantas pessoas tinha dentro. Ali tinha 4 homens dentro daquele carro. E ele perguntou para mim, para onde vai? Eu disse, vou para a lagoa. Quando foi já se aproximando pelas mediações, ele entrou por ruas diferentes. E eu disse para ele, pode parar aqui porque eu vou descer. Ele olhou para mim e disse, pode começar a se confessar porque hoje é o seu fim. Ali começaram a bater em mim. Eu me sentia desesperado, mas não tinha solução. Naquele momento eu pensava, me acuda, minha pombagira. Mas sabemos que Satanás, ele quer somente nos destruir. E naquele momento ele não está para proteger, porque é cilada de Satanás para acabar com minha vida.
E eles me levaram para um matagal enorme. Ao chegar lá, eles mandaram que eu tirasse toda a minha roupa. Ali, ao tirar aquela minha roupa, todos quatro fizeram o que quiseram ali naquele momento comigo. Depois disseram, vamos matar ele. Dois daqueles rapazes disseram, não, a gente não vai matar ele. A fome se responsabilizará de matar ele por nós. Ali tiraram da mala do carro uma corda, me amarraram num pé de caju. Passei ali amarrado, eles me amarraram, eram 12 horas da noite. Passei aquela noite ali sem comer e sem beber. No outro dia, até 12 horas da noite, eu estava naquela mesma situação. Ao terceiro dia, ao amanhecer o dia, eu olhei para cima do pé de caju que eu estava amarrado. Eu olhava para ali tanto caju, mas eu não podia comer. Para minha frente, um bocado de pé de araçá. Eu ficava olhando. A fome era enorme, eu não conseguia quase mais nem respirar. E naquele momento se aproximou ali um casal de macaco. E aqueles macacos, eles começaram a olhar para mim. Lembro-me como hoje. Aquela macaca, ela se tornou-se ali minha amiga. Ela vinha perto de mim, ela fechava meus olhos, ela passava a mão assim sobre meus cabelos. E ela se tornou ali uma grande amizade. Eu creio que aquela macaca estava sendo usada por Deus, porque Deus já tinha plano em minha vida. E aquela macaca toda alegre, ela ia até aquele araçá, ela pegava araçá, chegava, trazia e botava na minha boca. Passou o dia todinho me alimentando com aqueles araçá. Em seguida ela corria, pegava um daqueles caju, trazia, botava na minha boca. Ali eu espremia aquele caldo em vez de água e soltava o bagaço fora. Quando foi de 5 horas, ela foi embora e mais uma vez eu fiquei só. No segundo dia à noite, eles chegaram novamente. E ali, eles me desamarraram. Fizeram o que quiseram novamente comigo. E me amarraram e disseram, amanhã a gente volta aqui mais uma vez. Bateram bastante em mim novamente. E naquela terceira noite ali, eu fui cometido de uma grande febre. Febre imensa. Eu tremia bastante. Ali as cobras passavam nos meus pés, as formigas me invadia. E eu ficava tão desesperado, aquela febre me atordoando, acabando comigo. E naquele momento eu tive um sonho ao adormecer com tanta febre. Eu sonhei que chegava um menino todo de branco e ele começava a acariciar a minha cabeça. Mas eu creio que isso já era o anjo do Senhor enviado por Deus para me dar ali naquele momento aquilo que eu estava precisando. E ele dizia assim, olha, vai chover. E quando eu acordei realmente, eu passei a noite todinha, uma chuva imensa sobre mim. A minha febre estava alta, mas aquela chuva batia sobre meu corpo para me acalmar, para descer aquela temperatura. E ao mesmo tempo também servia de água para que eu bebesse, para matar a temperatura do meu corpo. Eu creio que era o Senhor Jesus, assim do jeito que tinham usado aquela macaca para me dar aquele comer. Também tinha enviado chuva do céu para que matasse a temperatura do meu corpo e ao mesmo tempo eu me bebesse aquela água para saciar minha sede. Porque não adianta, quando Deus dos céus está no negócio, não adianta, porque realmente nós somos muito mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quando o Senhor Jesus quer operar em uma vida, não adianta, porque Ele é dono da nossa vida. Sabemos que Deus, Ele tem a chave da nossa vida. Ele também tem a chave do inferno. Ele opera no momento que Ele quer. Também lembro-me que de outra vez eu fui cometido de uma grande violência. 3 homens eles me pegaram ali e com grande maldade eles me levaram até um terreno. E ao chegar num terreno muito esquisito, ele disse, olhe, você agora vai ver como é que eu faço com você. Naquele momento eu fiquei sem saber por que é que eles estavam fazendo aquilo comigo. Ele disse, olhe, você não sabe por que eu estou fazendo isso com você. Fique calado, porque agora mesmo nós vamos fazer algo diferente com você. E ali eles me colocaram no chão, começaram a bater em mim, cavaram um buraco enorme, me enterraram, e ali eu fiquei enterrado.
até ali a cabeça. Pouca coisa, ali eu comecei me preocupando, ali eu realmente sentia que estava chegando o meu fim. Mas aquele homem tinha deixado ali uns pacotes de biscoito, e dentro daquele mato ali saiu 2 camaleão, e esses camaleão eles começaram cavando, e foram me descobrindo. E Deus, quando tem plano, ele faz assim, ele usa, ele dá defesa, dá proteção, dá escape, para que a gente testifique da maravilha, porque só ele é grande para nos dar livramento. E quando chegando já perto da minha cintura, soltou meus braços de dentro daquela areia, eu comecei a me mover, e ali eu consegui sair. Não cheguei nem a passar 24 horas enterrada. Tudo isso era livramento que o Senhor Jesus tinha em minha vida, assim nos dando a cada dia, porque Ele queria realmente que eu testificasse do seu amor infinito como Ele é. Sim, quero dizer que naquele momento eles iam me enterrar por inteiro, mas ali foi se aproximando um grande claro, como se viesse um bocado de gente, um bocado de voz. Naquele momento eles correram e não conseguiram assim me cobrir completamente de areia, porque aqueles pessoal que estava vindo, aquela claridão tudo, eu creio que eram os anjos do Senhor me dando defesa, para que realmente a areia não cobrisse a minha cabeça. Graças a Deus. Vamos ouvir agora o encontro do irmão Manuel, mediante a tantas lutas e livramentos com o Senhor Jesus. Irmão Manuel, foi muito difícil a sua conversão? Sim, não foi muito difícil. Como eu falei, eu vivi ali na lagoa, e um certo dia eu estava na lagoa quando passou um rapaz, e este rapaz parou o carro, por sinal era um rapaz muito bonito. Ele olhou para mim e eu fui tudo alegre até onde estava aquele rapaz. Ao chegar aquele rapaz, eu disse para ele: olá, tudo bem? Vamos fazer um programa diferente? Ele olhou para mim e disse: olha, eu não vim para fazer um programa diferente com você. Eu estava orando no meu quarto quando o Senhor Jesus falou comigo, e Ele usou essas palavras que você está dizendo, o Senhor tinha me dito. E Ele mandou dizer para você que Ele não tem prazer no que você está fazendo, que Ele fez de você a perfeita imagem, que você está desfazendo o que Ele fez em você, mas que Ele vai descer com providência na sua vida, e Ele vai desfazer a obra da feitiçaria que está em sua vida. Eu olhei para ele, eu disse: você está brincando, você enlouqueceu totalmente. Eu sou uma pessoa que eu já fiz várias obrigações, eu sou uma pessoa completamente prostituída, endemoniado. Você acha que Deus ia mandar recado para mim? Eu digo até, se Ele existisse aí em cima, Ele cairia na minha cabeça. Você está louco. Ele disse: olha, eu não estou louco, porque a mão do Senhor está estendida sobre você, porque Ele não tem prazer no que você vive fazendo. E foi embora. Naquela noite alguma coisa mudou dentro de mim. Já era o mover do Espírito Santo de Deus e eu não sabia. Eu, ao chegar em casa, a minha mãe de 75 anos foi usada por Deus ali para mim. E ele olhou para mim e disse: olha, meu filho, eu tenho um sonho. Antes que eu morra, eu quero ver você casado. Quero ver você com filho. Eu não tenho prazer nessa vida que você vive fazendo. Eu olhei para ela e disse: olha, chega de loucura. Eu estava na lagoa, e chegou um louco e me aborreceu. Chegou aqui essa hora enlouquecendo também, está me aborrecendo. Pois eu quero dizer, minha mãe, que agora mesmo eu estou saindo para o bar. E eu, ao chegar ao bar, ali desceu um servo do Senhor, e ele chegou perto de mim e disse: olha, eu estou trazendo um recado de Deus para você. Eu estou dizendo que Deus, Ele mandou te dizer que Ele já te escolheu, já te separou, e que você é dele, porque Ele vai libertar em nome de Jesus. Eu olhei e eu disse para ele: você saia daqui, senão eu quebro sua cabeça com essa garrafa. Eu digo para você, se ele existisse aí em cima, esse Deus, então ele precisa me provar muito, que eu acho que ele se segura em alguma coisa que não cai na minha cabeça. E eu quero dizer para você que eu tenho ódio de crente. E quando eu voltei para casa, como eu falei, eu era uma pessoa prostituída, eu vivia ali com um homem. E ao chegar em casa, aquele homem estava me esperando. E eu olhei para ele e eu disse: o que é que você quer? Fazia 2 meses que ele estava completamente diferente. Ele chegava, ele não era mais a mesma pessoa.
E eu disse a ele, olha, hoje você não sai daqui sem me dar uma explicação. Ele disse, olha, o que está acontecendo é o seguinte, eu aceitei Jesus faz 2 meses, e faz 2 meses que eu estou em jejum e oração com as irmãs por você. Eu disse, você está ficando louco, você vai passar fome por minha causa, você sabe que eu não gosto de crente, eu não gosto dessas coisas, nunca vou aceitar essa história para mim. Mas como sabemos que Deus, ele traz pelo leito, pela cadeira de roda, e também Deus traz pelo anzol. E naquele momento Deus teve uma maneira toda especial de me amar e de levar até a sua presença. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. E naquele momento ele olhou para mim e disse, olha, se você não for para a igreja, eu vou trazer o meu pai e minha mãe aqui, e eu vou lhe prender. Eu quero dizer que o demônio, ele tem medo de autoridade, porque toda autoridade é constituída por Deus. E eu mesmo trabalhando com aqueles demônios dentro de mim, eu morria de medo de autoridade. E eu disse para ele, tá, tudo bem, eu vou ser crente. E ele foi embora. Mas quando ele saiu, eu me ajoelhei. Ele tinha me dado um prazo de 15 dias para voltar. E quando voltasse já me queria crente. Eu me ajoelhei naquele momento que ele tinha saído e eu disse, olha, se tu é mesmo Deus que vive aí em cima e que vive me perturbando, então eu quero dizer para tu que eu estou precisando de calça, de sapato e de camisa. Porque senão eu não vou ser crente, eu vou ser preso. E aí, como é que fica a minha vida? E passando-se 14 dias, já perto dos 15, eu estava tomando banho, quando um dia chegou um rapaz e perguntou, é aqui que mora Manuel? Eu olhei e disse, sou eu mesmo, o que é que você quer? Ele disse, olha, eu sou de João Pessoa, eu trouxe um recado de Deus para você. Eu olhei para ele, eu disse, você está ficando louco? Comecei a bagunçar, a rir naquele momento, disse, todo mundo está ficando louco, quer me enlouquecer também. Mas ao terminar de tomar banho, para minha surpresa, aquele homem estava ali me esperando. E ele tinha trazido ali, ele disse, olha, eu estava orando ao Senhor, quando o Senhor disse para mim, vai ali na cidade de Santa Rita, leva uma calça, uma camisa e um sapato, pois ali tem um rapaz, ele quer me aceitar, quer se converter do seu mau caminho, e eu já escolhi ele para mim, eu tenho algo na vida dele. Ao me entregar aquela roupa, eu olhei para ele e eu disse, olha rapaz, você sabia que eu falei isso aqui sozinho? Ele disse, olha, o meu Deus é vivo, ele ouviu e me mandou aqui, e ele também quer lhe envelhecer, ele não tem prazer do que você vive fazendo. Eu disse, tudo bem, eu vou com você para a igreja. Ao chegar na igreja, foi mesmo na hora da oração, quando aqueles irmãos começaram a orar, ali eu fugi para não ser crente. Entrei numa venda e quando eu cheguei na venda, eu pedi para aquele dono daquela venda, disse para ele, bote uma dose de cachaça da mais forte, daquela que dorme. Ele botou. Naquele momento uma voz ressoou no meu ouvido e disse assim, disse, olha, não é tua cachaça que vai proibir de tu me servir, eu já te escolhi, tu és meu. Naquele momento eu fui tomado por uma força enorme e eu voltei para aquela igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu olhei para aquele homem que eu nem sabia que era porteiro. E eu disse, me leve para a frente que eu quero aceitar Jesus antes que eu desista. Ali aquele porteiro foi e falou com o dirigente daquele trabalho. Então fizeram uma oração e eu aceitei Jesus. Naquele momento eu senti uma dor imensa sobre meu corpo. Eu senti como se uma coisa estivesse rasgando todo o meu corpo. Era uma coisa horrível, era uma dor imensa. Mas isso já era a mão do Senhor que estava estendida sobre mim, fazendo uma limpeza. Naquele momento eu, ao chegar em casa, aquele irmão que tinha ido comigo me deixou, me deu a paz do Senhor. E quando eu fechei a porta, ali o demônio se apresentou para mim muito bonito e disse, olhe, eu quero dizer para você que não tem problema. Você pode ficar na sua igreja e pode ficar comigo, porque todo mundo precisa ter uma religião definida na vida. Quero deixar agora um aviso. Você que, se por acaso vem fazendo do evangelho uma religião, busque a Deus com sinceridade. E naquele momento eu não entendia da verdade. Eu disse, tudo bem. Eu continuava lá na igreja e em casa, continuando a fazer sempre a vontade do diabo, trabalhando, me prostituindo e fumando.
E eu quero dizer que eu tinha um sonho de ter uma televisão. E 15 dias antes de eu aceitar Jesus, eu ganhei aquela televisão. E creio que foi Satanás que tinha mandado para mim. Ali eu ficava assistindo a novela das 6, das 7, das 8. E quando terminava eu ia para a igreja. Ao chegar na igreja, aqueles irmãos estavam tudo orando. E eu ficava olhando ali eu ficava rindo, bagunçando. Com 3 meses que eu estava já de evangelho, eu quero dizer que eu não me sentia crente. Eu não orava, não fazia nada. E um dia de domingo eu estava em casa, fui cometido numa ansiedade louca de ir para ali, para a igreja. Eu, ao chegar na igreja, a igreja estava muito cheia e tinha só um cantinho reservado lá no final do banco. Aquele porteiro olhou para mim e disse: olha, irmão, aquele canto ali é reservado de Deus para você. Eu olhei para aquele homem com um deboche, rindo, e disse: ele deve me amar muito, porque tanta gente em pé ele deixou aquele canto só para mim. E quando eu me sentei naquele lugar, começaram a dar várias oportunidades. Quando deram oportunidade a um irmão que tinha vindo aí de João Pessoa, Deus levantou soldado encorajado ali de João Pessoa, capacitado para me libertar em nome de Jesus. E naquele momento, aquele irmão começou a fazer uma pregação. Ali ele foi tomado por um grande poder, louvado seja o Senhor. E ele disse: olha, Deus está me revelando que aqui tem um irmão. Eu quero dizer que até ali eu não orava, eu não chorava nada, eu era uma pessoa dura de coração. Ele disse: aqui tem um irmão, e esse irmão, ele assiste a novela das 6, das 7, das 8, e depois ele vem para a igreja. Quando ele chega na igreja, que todo mundo fecha os olhos, ele fica rindo, fica bagunçando: meu irmão, você é crente, Jesus lhe escolheu, Jesus lhe remiu com o sangue, ele comprou com o sangue, e ele quer libertar você dessa prisão que ainda está dentro de você. Naquele momento eu levantei a cabeça e olhei para ele, e ele disse: olhe, se Deus me revelar, eu digo que é você. Naquele momento eu aprendi a orar, a chorar, tudo só de uma vez. Eu fiquei naquele momento entendendo que aquele homem tinha revelado minha vida. O temor do Senhor começou a vir sobre mim. E quando eu cheguei em casa, aquele demônio se apresentou para mim, que parecia tão belo, tão amigo comigo. Ele disse: olhe, eu quero dizer para você que a partir de hoje você não pode ir mais para aquela igreja, porque eu não quero. E eu olhei para aquele demônio, disse: olha, eu vou dizer. Fiquei calado, sem falar nada, e ele começou a dizer coisa, e eu calado no meu lugar. Ele disse: olhe, já que você não diz nada, eu vou lhe dizer, se você continuar naquela igreja, eu vou matar a sua mãe. Eu fiquei calado e ele continuou a dizer. Naquele momento eu fui revestido por uma grandiosa força que veio sobre mim, e eu disse para ele: demônio, você não tem poder sobre a minha vida. Deus falou comigo na igreja que ele me comprou com sangue, e que o sangue é precioso sobre a minha vida, e que você não tem domínio mais sobre a minha vida. Você está arrependido, você está agora querendo me ter novamente nos seus braços, mas eu quero dizer que você é um derrotado, você é um perdedor, e que você não tem mais domínio sobre mim. Naquele momento ele olhou para mim e disse: você veja o que é que eu vou fazer com você. Quando ali em sua mão criava 2 garfos, ele disse sobre mim para enfiar aqueles garfos. Mas naquele momento eu disse: meu Jesus. Quando eu disse meu Jesus, veio um fogo lateral que eu vi com os meus olhos. E aquele fogo arrebatou aquele demônio, e aquele demônio foi embora. Isso tinha sido numa sexta-feira. E quando foi no sábado, a minha irmã chegou em casa e disse: meu irmão, eu vim levar a minha mãe para passar um final de semana comigo. Eu disse: tudo bem, pode levar a minha mãe com você. Ali ela levou a minha mãe, e 3 horas da manhã, na madrugada do domingo, a minha mãe teve um infarto. E ali, quando eu vim saber, já foi na segunda-feira, depois de 6 horas que a minha mãe tinha falecido. Eu entrei assim, quase em um desespero, mas algo me confortava dentro de mim. E eu dizia assim: Deus dos céus, tu que é verdadeiro e único, um Deus que tudo pode, que tudo faz. Eu desafiei aquele demônio, Senhor, em teu nome, e porque tu deixasse que aquilo acontecesse com a única pessoa que eu tenho aqui na terra, que é a minha mãe. Ali eu fui para a casa da minha irmã,
E ao chegar na casa da minha irmã, a minha mãe, naquele momento eu entrei e minha mãe já estava assim, já tinha ressuscitado depois de 6 horas que ela tinha falecido. E eu me abracei com ela chorando e eu perguntei: minha mãe, o que aconteceu? Ela disse: meu filho, eu ouvia tudo, mas eu não tinha força de reagir. Quando eu sentia que um boneco preto, ele pegava na minha garganta e o outro tapava os meus olhos. Mas de repente veio um homem passando uma mão branca, ele todo de branco sobre mim, e aquele boneco, ele deu um grito enorme e soltou a minha garganta e os meus olhos. E eu passei a ver e a ouvir, e estou aqui em pé novamente, porque isso já era Deus trabalhando por mim na terra. Porque sabemos que o inimigo, ele arma, ele ameaça, mas quando Deus tem algo numa vida, é só para ele ser derrotado e mascarado. Ali eu voltei para casa bastante alegre, rindo, cantando, feliz da vida, e disse: hoje, a partir de hoje, servirei mais a Deus com sinceridade. Ao chegar em casa, ali chegou um homem. Este homem, eu quero dizer que quando tinha uma pessoa amarrado, a minha finalidade era desamarrar aquelas pessoas, porque sabemos que demônio não expulsa demônio, mas ele mentia, dizendo que expulsava e que curava. E quando aquele homem desceu, ele disse: olha, eu estou com um problema, faz mais de 15 dias que vem um homem todo amarrado, eu rezo, solto ele, mando ele para casa e ele volta. Eu quero que você vá comigo para resolver esse problema. Naquele momento eu falei dentro de mim: Senhor Jesus, segue os meus passos. E quando eu entrei naquele carro, eu senti que junto de mim sentou um homem de branco comigo. E eu disse: Jesus, tudo é para a tua glória. Eu vou contigo e eu quero, Jesus, que tua glória seja manifestada naquele lugar. E ao chegar naquela casa, o homem me deu fumo, cachaça, vela, disse que eu começasse a cantar para expulsar aquele demônio. Eu disse para ele, disse: não, quem vai tirar este demônio agora é a autoridade no nome de Jesus, louvado seja Deus. E ali eu fiz uma oração e aquele demônio foi expulso e nunca mais voltou para aquela vida. Aquele homem em seguida veio me pagar e eu disse para ele: não, hoje eu não preciso mais de migalha, porque eu sirvo o dono do ouro e da prata. Hoje eu sirvo um Deus que pode todas as coisas, que Ele é um Deus poderoso, é um Deus que Ele se revela, é um Deus que Ele faz, e é um Deus que Ele determina e cumpre. Hoje não precisa ser mais do jeito que era quando você me pagava. Aqueles pessoal ficaram tudo olhando para mim, e eu disse: olha, o meu Senhor, Ele diz: dá de graça o que recebesse de graça, e eu estou fazendo aqui as suas maravilhas que Ele manifestou em sua vida. Também quero dizer que quando eu aceitei Jesus, eu era uma pessoa que morava num quarto muito pequeno, porque o diabo, quando Deus começou a se revelar para mim, ele sabendo que Deus tinha algo na minha vida, ele começou a tocar em tudo meu. Eu comecei a vender todos os meus objetos, perdi a casa que morava, ali não perdi tudo. Passei a morar na casa de um e de outro, jogado, humilhado como ele queria, porque ele não estava só conformado de eu trabalhar com ele, ele também queria me destruir lentamente ao dia a dia. Passei a viver na casa de um e de outro, e ali, quando eu tive esse encontro com Cristo Jesus, eu morava num quarto bastante pequeno. Esse quarto era sujo, fedia muito, eu não tinha nada, eu cozinhava com umas panelas de barro no fogo de lenha. Mas quando eu aceitei Jesus, Deus ali usou o seu servo para mim e disse: homem, vou eu te tirar desse quarto, vou te levar para um canto grande e vou suprir as tuas necessidades, porque a partir de hoje eu sou Deus que dirige os teus passos e supre as tuas necessidades. E com 4 dias depois, aquela mulher pediu aquele quarto. Com mais 5 pela frente, o Senhor Jesus me deu já um canto grande e eu fui morar ali. No dia que eu ia me mudar, eu não tinha nada para levar. Eu só tinha apenas 1 quilo de sal para levar naquela noite. Ali eu orei ao Senhor e disse: Deus, eu não tenho nada para levar. E ali, quando eu cheguei naquela casa, o Senhor Jesus mandou uma feira grande de 2 meses. Hoje sou um jovem feliz, moro numa casa grande. Quem chega pergunta quanto salário eu ganho, e eu digo que eu tenho só, vivo pela fé, tenho um salário grande que é de Cristo Jesus. Hoje eu posso dizer
Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. E eu sou livre pelo nome de Jesus que me comprou pelo sangue. Graças a Deus, ouvimos a transformação que o Senhor Jesus fez na vida do irmão Manuel. Passe para outras pessoas que vivem escravizados por obras de Satanás. E assim, o Evangelho de Cristo será propagado. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Programa Momentos com Jesus recebe, nesse momento, um convidado muito especial. No ar, Sala de Visitas. Tudo começa com a minha mãe. Minha mãe era espírita e ela tinha um sonho de ter um filho homem com o nome de Manuel. Ela teve 3 filhos, os filhos morriam. E ela prometeu para um dos seus guias que ela trabalhava, se nascesse outro filho, ela daria. E ali, quando eu nasci, no ventre da minha mãe, eu já era consagrado a ele. Com 7 dias que eu nasci, ela me batizou. E com 7 anos, ela me levou à mesa branca. Mesa branca. Mesa branca, vamos esclarecer, kardecismo. É. Ele levou para um centro kardecista. Isso. Muito bem, o irmão começou no kardecismo. E aí? E aí chegou um determinado tempo que o chefe de mesa ele disse para mim que eu não podia ficar mais ali, porque eu já fazia as mesmas coisas que ele e que na época eu estava sendo cometido de várias enfermidades. Quando eu fui consultar ele, ele disse que era o meu santo de cabeça que queria comprar e que eu tinha que procurar outro grau mais elevado, porque ele não dava mais para mim. Quer dizer, no kardecismo lhe orientaram que fosse procurar uma das religiões afro-brasileiras, no caso, né? Isso. O senhor foi procurar, então, que religião? Eu parti primeiramente para Umbanda. Umbanda, muito bem. Na Umbanda foi bem recebido? Muito bem recebido, por sinal. Aquela dona do terreiro, ela disse para mim que eu precisava fazer cabeça urgente, porque o meu santo estava pedindo o Iaô, e se eu não fizesse, ele poderia fazer uma passagem comigo. Vamos fazer aqui só um esclarecimento para as pessoas que não conhecem direitinho o que é essa área do espiritismo. Kardecismo é uma linha filosófica, digamos assim. A Umbanda ela já decorre do Candomblé. A origem da Umbanda é no Candomblé. O Candomblé é uma cultura africana que foi trazida pelos escravos para o Brasil, e aqui os padres queriam evangelizar os negros, e os negros queriam cultuar os seus deuses africanos. Então eles mentiam para os padres que aqueles deuses eram os mesmos santos. Daí surgiu o sincretismo religioso. Os padres deixaram eles em paz. Então ali tem essa questão do candomblé que surgiu primeiro. Mas, assim, para falar rapidamente, né, para as pessoas poderem entender, o candomblé ele tem uma linha que seria o seguinte: eles trabalham muito com fazer trabalhos, agradar os orixás, lá, as entidades, o relacionamento mais com as entidades. Já a Umbanda, que tem a sua origem também já de uma parte do candomblé, na Umbanda eles não têm só essa questão de agradar. A Umbanda
eles trabalham na base de consulta. Então, você quer consultar, procura o terreiro de Umbanda. Faça isso mesmo, em nome de Jesus. Não, mas as pessoas que sem esclarecimento, que vão em busca de uma consulta, de uma coisa, ou de algum trabalho, eles pensam que estão, alguns segmentos da Umbanda pensam que estão fazendo bem, outros que já parte para o lado da Quimbanda, que a Quimbanda é outra linha mais pesada, que é essa que vai trabalhar com a parte mais pesada, que é a de fazer o mal mesmo para as pessoas. Acertei ou não, irmão? Acertou. É bom a gente esclarecer, porque o pessoal acha que o espiritismo é tudo uma coisa só. E não tem. O candomblé tem um jeito de trabalhar, que é mais aquela relação. Por isso que o baiano gosta mais de festa, porque é só aquela relação com as entidades. A Umbanda, eles dão consulta. Então o irmão foi para um terreiro de Umbanda. Vamos lá. Fui para o terreiro de Umbanda e tive que fazer o iaô de pressa, que é fazer a cabeça. A iniciação seria assim? A iniciação. Muito bem. E eu tive que fazer ali, eu usei de cada animal, cada galinha, porque na época ali, cada animal simboliza, tem 4 pés, 4 árvores de pena. E ali eu passei 7 dias dentro de um quarto, onde eu não podia ver ninguém, só pai, mãe, padrinhas e madrinhos e mais ninguém. Durante aqueles 7 dias, só um pilho de papa e um copo de leite. E ali com 7 dias eu saí daquilo que ele dizia ser a obrigação para dar a digina, quer dizer, para o santo falar, que até ali ele não falava. Não falava. Aí o santo falou. Usa-se um pó com o nome de Pemba, coloca na boca e ali ele fala que dá-se o nome de Gina. E o santo disse o quê? Ele diz o nome dele. Ah, ele se apresenta. Ele comporado no nosso corpo, ali ele diz o nome dele. Mas que de santo ele não tem nada. Não tem nada. Está por trás disso aí, manobrando, né? É verdade. Ai, muito bem. E depois? Depois eu passei 7 anos, depois de 7 anos eu tive que partir para magia negra, porque já ficou mais difícil. Aí foi para Quimbanda. Foi. Aí é a parte mais pesada, que vai trabalhar, tem um segmento que trabalha com voodoo, que é aquela coisa de espetar as agulhas nos bonecos, não é? E exatamente na Quimbanda, que era magia negra, o que é que meu irmão fazia lá? Na magia negra era uma parte muito pesada assim, para destruir vidas. Exatamente. As pessoas me procuravam sempre para fazer ponto de passagem, que significa matar alguém com 24 horas. Enfim, todo esse tipo de coisas pesadas eles me procuravam para fazer. Irmão, e o irmão se especializou, na verdade, nisso. Isso aqui, esse depoimento está sendo rapidíssimo, nós já chegamos na Quimbanda. Mas o irmão se especializou nisso, cada vez se dedicava, se entregava mais a esse tipo de vida. E, assim, eu estou querendo pontuar algumas coisas aqui. As pessoas me procuravam pedindo para encomendar um trabalho para prejudicar uma outra pessoa. Isso. O irmão ia lá, sabia o ritual qual era, exigia para eles o que devia fazer. Dê um exemplo para a gente. Era sempre alguém que tinha alguém assim que conhecia, que não gostava e que essa pessoa estava incomodando de uma certa maneira. Ela me procurava e dizia: olha, eu quero que você faça um trabalho para mim porque essa pessoa me perturba e eu quero tirar ela do meu caminho. Por exemplo, a mulher era amante, queria que a esposa do camarada lá morresse, para o homem ficar ali para ela ficar com ele. E acontecia isso? Acontecia. Bom, de procurar é uma coisa. E o senhor ia lá e fazia lá os trabalhos que tinha que fazer. Dava certo? Dava certo, ganhava aquele dinheiro e ali aquela já passava para outra e ficava sendo uma pessoa... as pessoas morriam mesmo? Morria de verdade. Morria mesmo. E na sua cabeça, o que se passava? Uma coisa normal? Não tinha consciência? Eu me curvava a cada dia, eu sentia que eu precisava dele a cada dia, era uma coisa, era um ídolo, aquilo era tudo para mim, eu não podia deixá-lo. O senhor estava escravo, na verdade. Agora, eu acho impressionante, quer dizer, o poder pertence a Deus, a vida pertence a Deus. Como é que num trabalho de magia negra o camarada vai lá, cumpre lá os rituais, e onde fica o poder de Deus nessa história? Como é que a pessoa, simplesmente porque era feito um trabalho, o diabo que está por trás disso,
ele passava a ter o poder, até onde eu sei, quem tem poder é Deus, o diabo tem força, e para decidir sobre a vida não de uma pessoa, só se o Senhor permitir. Então certamente o Senhor permitia que essas pessoas morressem. Como é que hoje, com o seu conhecimento da Bíblia, que explicação o Senhor nos daria? Como é que funcionava esse trabalho? Coisa maluca? De uma certa maneira, hoje eu compreendo de uma forma, biblicamente, que o mundo já é maligno. Então eu creio que as pessoas que elas me procuravam para que eu fizesse tal trabalho, e esse trabalho de uma certa forma chegavam a acontecer, hoje, biblicamente, eu tenho certeza que são pessoas que realmente, também de uma certa maneira, eu creio que ela dava crença. Quem dava crença? Quem encomendava ou a outra pessoa que morria, que era atingida, na verdade, pelo trabalho? Tanto uma como a outra, porque eu creio verdadeiramente que uma pessoa que ela tem convicção de Deus, essas coisas não acontecem. Então vamos clarificar. Vamos supor, eu sou um homem de Deus, amém? Conheço a palavra, amém? Pratico e estou em comunhão com Deus, enfim. Se alguém quiser fazer um mal para mim, através da magia negra, procurasse o bruxo Manuel Machado para fazer um trabalho contra mim, esse daria certo ou não daria certo? Não daria certo. Teve algum caso que o senhor for fazer para crente e não deu certo? Teve. Eu vou fazer uma narração rápida. Eu conhecia um certo rapaz na época, ele tinha desaparecido de minha vida, na época que eu era variamente prostituído, e eu fiz todo tipo de macumba para ele, matei bode, galinha, dormi dentro do cemitério, rosário apressado, tudo, nada pegou. E com um determinado tempo, esse rapaz, ele voltou. E eu perguntei a ele por que ele não tinha vindo. E ele disse para mim, esses 3 meses que eu passei afastado, eu quero lhe fazer uma pergunta. Você fez esse tipo de macumba para mim? Foi. Você sabe por que não pegou? Eu disse, por quê? Ele disse, porque esses 3 meses, é 3 meses que eu aceitei Jesus para a glória de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Então, macumba não pega em crente lavado em remédio no sangue do Cordeiro. Então pegava nas pessoas que realmente estavam... De uma certa forma, com envolvimento também com essas coisas. Muito bem. Importante essa parte aqui, a gente clarificar isso, né? Veja que abismo atrai abismo. Abismo puxa abismo. Então a pessoa começa a se envolver com essas coisas. Olha, tem muita gente, pastor, que brinca de ser crente. O diabo não brinca de ser diabo. Tá vendo? Está aqui o testemunho dele aqui. Os caras iam procurar, estava tudo envolvido na farinha do mesmo saco, e ele pintava e bordava até para mostrar mesmo que tinha força, para impressionar, e era uma loucura isso. Tem um ponto muito forte, nós estamos aqui abreviando e fazendo, em vez de ser testemunho, uma entrevista, na verdade. Mas quem conduz é o Espírito Santo, amém, né, irmão? Irmão Manuel, tem um ponto que eu achei muito pesado, muito forte no seu testemunho, e estou sendo impulsionado para trazê-lo, que me impressionou muito, que foi tinha um chefe lá do terreiro que o senhor trabalhava lá, que servia, que lhe colocou lá na sua cabeça que o senhor, para continuar adiante, alguma coisa assim, o testemunho é muito longo, eu não me lembro os detalhes, mas eu me lembro do principal, que o senhor precisaria, naquela época, servi-lo de uma forma homossexual. Isso aconteceu realmente? Como é que isso se processou? Que eles tinham dito para minha mãe que eu não podia namorar, nem podia ter ninguém na época, os dias que elas diziam. Então é o seguinte, com o passar do tempo, eles chegavam para mim e diziam, olha, vai chegar o dia que eu vou pedir algo e você não vai fazer. E eu queria saber, eu dizia, meu Senhor, peça, tudo que eu peço, o Senhor faz. Então eu quero lhe dizer que o Senhor pode pedir que eu faço o que o Senhor quiser. Eles iam preparando o terreno, psicologicamente já lhe dizendo, nós vamos te pedir, tu não vai fazer, e você ficar com medo, né? Mas eu não sabia que era algo dessa espécie, então eu dizia sempre para ele, o que você quiser, peça que eu faço. Agora deixa eu interromper, é importante. Diga uma coisa, quantos anos o senhor tinha mais ou menos nessa época?
Qual a sua idade? Na época, eu estava com meus 16 para 17 anos. O senhor tinha inclinação homossexual? Nenhuma. Nenhuma. Sentia atração por mulheres? Normal. Um jovem de 16 anos está desabrochando para a vida. Sentia, mas não podia, porque eu era prometido, como ele disse, eu não podia me envolver com ninguém até ele dizer o que era que ia ser da minha vida. Mas aí o que se nota é uma coisa satânica mesmo, e até é maligna, de verdade, até na atuação desse, como é que o senhor chamava? Pai de santo, era o quê? Era pai de santo. Era o pai de santo. É. Vamos lá. Esse sujeito, só dizendo assim, na verdade, percebe-se que ele já vinha maquinando algo, colocando psicologicamente no senhor que não podia namorar, que iam lhe pedir algo que você ia negar, etc. E até ver que ele foi trabalhando, pegou um jovenzinho de 16 anos e lhe pediu o quê? Foi o seguinte, o meu pai e minha mãe, ele adoeceu na época, porque o demônio tem as suas estratégicas. Então, quando o meu primeiro foi o meu pai, foi hospitalizado, e eu fui perguntar a ele por quê, consultar querendo que o meu pai saísse do hospital. Ele disse, olha, é que um outro pai de santo fez um ponto de passagem para você. Você tem que entrar numa defesa rápida. O que é um ponto de passagem? É aquilo que mata com 24 horas, que nós falamos ainda agora. O outro pai de santo tinha feito trabalho para mim e tinha pegado na minha família. Pegou no seu pai. Exato. Aí vamos continuar com e a maldade deles qual foi? A maldade deles já era aquela estratégia, já tinha em mente. E qual é o remédio para salvar seu pai? Eu disse a ele disse, olha, é o seguinte, você vai ter que dormir comigo. Eu disse, eu não aceito. Se você faz parte da magia negra, eu disse, não aceito. Mas esse camarada, você sabia que ele era homossexual ativo, né? Ele era homossexual ativo. Você já sabia isso, desconfiava ou nunca tinha percebido tendências nele para esse lado? Não. E aí é surpresa, o cara diz, teu pai está doente, para ele ficar bom agora você vai ter que dormir comigo. Isso. Aí eu disse para ele que eu não aceitava, que eu estava com quase 17 anos, não tinha namorado com ninguém, eu não aceitava aquela experiência para comigo. No outro dia foi hospitalizado a minha mãe. Ele disse, eu fui consultar ele, disse, você vai ter que fazer. Aí mais 6 pessoas da minha família. 6 pessoas foram parar no hospital. Já era estratégica dele, eu não estava sabendo. Eu disse, tá certo, então eu vou aceitar isso que você quer. Ele disse, é só uma vez. Aí de uma vez ele passou para 7, 14, 37. A família foi saindo lentamente do hospital, né? Sim, aí você tinha que cumprir aquele ritual com ele. De pouquinho. Que coisa maluca, rapaz. Aí chegou um certo tempo que eu fui perguntar a ele, e aí, como é que vai ficar a minha vida? Ele disse, você já está como o diabo gosta. Sim, porque, vamos falar claramente aqui, né? Depois de acontecer 1, 2, 3, várias vezes, ele acabou deixando como o diabo gosta. Quer dizer, o irmão, na verdade, ficou viciado. Fiquei altamente prostituído. Ficou viciado e mudou a sua vida. Aí o pai saiu do hospital, a mãe saiu do hospital. Saiu todo mundo, mas depois que o processo foi todo lento, já estava acima de 37 vezes, foi quando foi saindo cada um de sua vez. Aí o irmão se entendeu homossexual. E aí como é que ficou a sua vida? Que coisa maluca, ó. Virou homossexual agora, envolvido com magia negra, homossexual. E aí? Continuou na dependência desse homem? Continuei um certo tempo. Aí chegou um certo tempo que ele disse que eu era uma coisa descartável, que ele não queria mais nada comigo e que eu passei a ser altamente prostituído. Ele tinha arrumado certamente outra pessoa. Uma pessoa que dá a pessoa se meter com essas coisas, né? Aí o resultado, todas as noites eu estava na lagoa, me prostituindo, ganhando dinheiro com os homens ali de cabelo na cintura, vestido. Virou travesti? Virei travesti. Na lagoa João Pessoa. No Parque Solon de Lucena. Isso. Aí ia fazer a noite ali como travesti. É. Ficou quanto tempo nessa vida, irmão? Eu fiquei muito tempo, fiquei muitos anos mesmo ali. Muitos anos. Até que um dia eu estava na lagoa e cada travesti ali tem o seu ponto. E parou um homem com um carro perto de mim, o carro bonito, o homem também, e eu botei o pé de costume outro nele na porta do carro. E eu disse para ele, vamos fazer um programa diferente? Ele disse, não. Eu disse, por que não? Você parou no meu ponto? Ele disse, foi no seu ponto que Jesus me mandou. Aleluia! Glória a Deus!
irmão, e aí, você entrou no carro do homem? Eu disse, você é crente? Ele disse, sou. Eu disse, eu tenho ódio de crente, eu não gosto de crente, e você desapareça daqui. Ele